Olá amigos, bom dia a todos, Deus abençoe. Eu estava aqui no meu cantinho de meditação aqui, né, um lugar retirado, ouvindo o som da natureza, um lugarzinho muito bom, né, aqui meditando na palavra de Deus. E resolvi fazer esse vídeo, compartilhar com os irmãos. Muitas pessoas elas têm o desejo de mudar de vida, né? Eu vou seguir a Jesus, né? Mas sem reconhecer quem é Jesus. Falam de Jesus, né? Alguém que viveu 2000 anos atrás, mas não consegue apresentar Jesus nos dias de hoje. Quem é Jesus, né? Muitos dizem eu vou seguir Jesus e vão e se unem a uma igreja, né? Procuram uma igreja perto de sua casa, vão aqui, vão ali. Essa promete prosperidade, esta eu vou me dar bem financeiramente, né? Vou mudar de vida, vou melhorar de vida, pensando em coisas materiais, né? Temos que pensar em adquirir coisas celestiais, nossa riqueza celestial. Muitos, o prefeito da cidade congrega nesta igreja, né? Uma igreja famosa, pastor fulano de tal, e assim por diante. Mas esquecem de ver o que a palavra diz, o que a Bíblia diz, o que ela promete, né? Os fariseus e saduceus, eles carregavam a palavra embaixo de seus ombros, andavam para cima e para baixo, né, com a palavra, com as leis. Eles seguiam as leis, eles eram criados dentro da igreja desde pequenininho, né? Se eles cometessem algum pecado, eles não eram homens ruins aos olhos dos homens, né? Eles seguiam a palavra dia após dia. Pela lei judaica, se um deles cometesse pecado, seriam mortos. Eles até mesmo repreenderam Jesus por curar um enfermo no sábado, né? Estava desrespeitando o sábado. A Bíblia prometia o Salvador, desde o início, o Salvador. Todos os profetas, assim como Amós 3,7, ali nos diz que o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes revelar os segredos a seus servos, os profetas, né? Não diz a essa congregação, a essa denominação, mas sim aos profetas. E Jesus veio conforme a Escritura disse, veio através de uma virgem e tudo mais, segundo a palavra disse, estava ali diante deles e eles não reconheceram, porque não veio segundo a congregação deles. Eles tinham tudo desenhadinho como devia ser, tudo achavam que ia vir como Moisés, né? Aquele profeta semelhante a Moisés, e veio segundo o que a palavra disse, não segundo o que eles pensavam. E eles não reconheceram, né? E perseguiram a Jesus, né? E acabaram o matando. Mas tudo isso aconteceu para que se cumprisse as Escrituras, né? Mataram por um termo, pois ao terceiro dia Jesus ressuscitou. Mas nos dias de hoje, o que a Bíblia nos promete, né? Nós sabemos que a vinda de Jesus Cristo está próxima, todos os sinais comprovam isso. O que ela nos promete para os dias de hoje? Haveria mais profetas para os dias de hoje? Muitos creem que os profetas duraram até João, né? Isto aqui na Bíblia, nos dias, nos traz aqui, falando sobre João, né? Ali que os profetas duraram até João. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Aí eles se baseiam nisso e dizem os profetas, o último profeta foi João. João, ele foi o último profeta da lei.
Jesus foi o primeiro profeta da graça, né? E Jesus disse, né, que eu vos enviarei profetas e apóstolos. Perseguirão a uns e matarão a outros. Vamos ler aqui em Mateus 23, começando aqui no versículo 29. Vou fazer uma leitura rápida aqui. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos. E dizeis, se existíssemos no tempo de nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Vê que eles diziam que jamais fariam aquilo que os pais deles fizeram, que era matar os profetas, né? E acabaram fazendo isso com Jesus. Assim, vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Eles eram, né? Enchei vós, pois, as medidas de vossos pais, serpentes, raça de víboras. Como escapareis da condenação do inferno? Portanto, veja o que Jesus está dizendo aqui. Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas, a uns deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas, e perseguireis de cidade em cidade. Aqui Jesus diz que eu vos enviarei profetas, apóstolos, a uns vocês perseguirão de cidades em cidades, e a outros matarão. Então é uma promessa, né, de Jesus Cristo, que vos enviarei profetas. Em Malaquias 4, 5 aqui, vamos aqui ler aqui, Malaquias 4, aonde, vamos ler primeiro aqui. Malaquias 4, 5 e 6, vou ler primeiramente. Eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fire a terra com maldição. Aqui Deus promete a vinda do profeta Elias sobre a terra. Muitos dizem que este era João Batista, né? O Espírito, não que ele viria no nome de Elias, né? Mas o Espírito de Elias estaria sobre este profeta, né? Muitos dizem que era João Batista. Vamos ler aqui aonde fala sobre João Batista. Em Malaquias 3, aqui fala sobre João Batista. Eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá o seu templo, o Senhor, a quem vos buscais, e o mensageiro da aliança, a quem vos desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos, né? Este que preparará o caminho. Este era João Batista. Mas este, aqui em Malaquias 4, este é um Elias futuro, né? Pois vamos entender o porquê, vamos nos aprofundar nisto. Vamos ler todo Malaquias 4. Porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como a palha, queimarão. Diz o Senhor dos exércitos, de sorte que lhes não deixarei nem raiz, nem ramo. Isto ainda não aconteceu. A terra ainda não foi destruída por fogo. Ou alguém consegue mostrar que João Batista veio e a terra foi destruída com fogo, né? Isto é algo que está para acontecer. A tribulação.
Mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e cura trará nas suas asas. E saireis e saltareis com bezerros da estrebaria. E pisarei os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés. Cinzas, né? Naquele dia que estou preparando, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, que lhes mandei em Horebe, para que todo Israel a saber estatutos e juízos. Eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. A tribulação, esse grande dia, né, onde será destruído, o pecado não ficará nem raiz, nem ramo. Né? Isso ainda não aconteceu. E ele converterá o coração dos pais aos filhos. Veja aqui o espírito de Elias, de um para o outro. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, né? Nós somos filhos, os pais apostólicos, né? Lá quando se iniciou, né? E o coração dos filhos a seus pais, né? A fé apostólica, esse espírito de Elias teria que vir para retornar, regressar àquela fé que os apóstolos tinham lá no início, esta mesma fé dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fire a terra com maldição. Amós 3,7 novamente. Eis, o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes revelar os seus segredos a seus servos, os profetas. Aqui nós vemos, em Malaquias 4, que é um Elias futuro, né? Muitos dizem que João Batista foi o último profeta, mas Jesus mesmo prometeu outros profetas. Em Mateus 17, para nós ver como a escritura se encaixa perfeitamente, vamos ao que Jesus disse ali, encaixando aqui com Malaquias 4, aonde muitos se referem a João Batista. Uma promessa também para os nossos dias. Mateus 17. Um momento aí. Estou procurando aqui. Vejamos aqui. E Jesus respondendo disse-lhes: em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Em verdade, Elias virá. Virá é algo futuro, né? Eis que Elias virá primeiro. João Batista estava ali nos dias de Jesus. Ele não disse, Elias está aqui. Elias virá e restaurará todas as coisas. João Batista, ele não era um profeta restaurador. Então aqui é uma promessa, que um profeta Elias virá primeiro e todas as coisas restaurará. Todas aquelas coisas ocultas, né, na Bíblia, elas serão restauradas, né? Assim como Apocalipse 10:7 ali nos diz, e nos dias da voz do sétimo anjo, né? São sétimo, já chegaremos a esse ponto, 7 anjos que Deus envia para a sua igreja, né? Após ali a ressurreição de Jesus Cristo, ali é onde começa a era da graça, os profetas da graça. 7 mensageiros. E nos dias da voz do sétimo anjo, anjo é um mensageiro, se cumprirá os segredos, né? Apocalipse 10:7. Vamos ler aqui.
quero estender muito o vídeo, a gente vai pegando uma escritura e outra aqui. Apocalipse 10:7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Se cumprirá todos os segredos. Aqui, eis que Elias virá primeiro, em Mateus 17:11, e restaurará todas as coisas. João Batista, ele não era um profeta restaurador. Então, aqui continuando, aqui ponto, começando outro parágrafo agora. Jesus continuando, ali ponto, outro parágrafo. Mas digo-vos que Elias já veio, né? Aquele espírito de Elias lá em Malaquias 4:5, né? Dos pais aos filhos e dos filhos a seus pais, né? E aqui a escritura se encaixando perfeitamente. Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhes falara de João o Batista, né? Aqui Jesus está falando, Elias já veio, né, e não o conheceram, né? É aquele espírito lá de Elias, né, dos pais aos filhos, né? São parágrafos diferentes aonde Jesus traz isso, né? Uma promessa de que Elias virá, né? E Elias já veio, né? Elias, o espírito de Elias, ele vem 5 vezes sobre a terra, que é Elias, né, o semita, Eliseu, ali onde Elias deixou seu espírito em porção dobrada para Eliseu, João Batista, né, o profeta de Malaquias 4, e Elias novamente ali para Israel, né, aonde sairá os 144 mil. Aqui tem outras profecias aonde diz que virá 7 mensageiros. Zacarias, vamos aqui a Zacarias. Vou fazer só mais estas leituras aqui, falando sobre esses 7 mensageiros. Zacarias 3:8 até 9. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros, que se assentam diante de ti, porque são homens portentosos. Eis que eu farei vir ao meu servo o renovo. Porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre esta pedra única estão 7 olhos. Eis que eu esculpirei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Agora Zacarias 4:10. 7 olhos aqui falava, né? Uma visão ali a qual Deus estava enviando ao seu profeta. Aqui a quinta visão, 4:10. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas, pois esses se alegrarão vendo o prumo na mão de Zorobabel. Esses são os 7 olhos do Senhor, que percorrem por toda a terra. 7 olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Já chegaremos a isso. Vamos a Apocalipse 5:6 aqui. Fazer só mais esta leitura aqui, finalizando. Apocalipse 5:6. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, entre os anciões, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinham 7 chifres e 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Chifres. O que significa chifres? Aqui quando a Bíblia fala, e tinha 7 chifres. Os chifres para o animal, ele significa poder. Então esses 7 chifres significa um poder. E 7 olhos. O que são 7 olhos? Olhos é ver, ter visões, profetas.
né? Os profetas, eles têm visões. E vos enviarei 7 olhos, né? E 7 olhos que são 7 espíritos, né? Isto é uma promessa, essas coisas que a gente deve ver o que a palavra diz, né? E permanecer, pois Deus não julgará, assim nós cremos, segundo ao que esta igreja diz, ou que aquela igreja diz, ou que este pastor diz, ou aquele pastor, mas sim através de sua Bíblia, a palavra, né? Nós temos isto em cada linha, cada letra. Aqui é Deus expressado em palavras. Cada palavra desta Bíblia é Deus, né? Cada linha, cada palavra é Deus, né? Então, nós temos que ver e buscar revelação de Deus, né? Para os dias que nós estamos vivendo, né? Se a nossa igreja, ela está de acordo, né? E conforme aquilo que esse mensageiro tem enviado, o que ele tem revelado, 7 selos, 7 eras da igreja, o que é a marca da besta, o selo de Deus, né? O que realmente aconteceu lá no Jardim do Éden, foi uma maçã que comeram? Como uma maçã, uma pessoa comer uma maçã vai ver que está nu, né? Todas essas coisas, o que realmente aconteceu? A divindade de Jesus, quem é Jesus? Jeová do Velho Testamento é Jesus do Novo? Sim, ele é a mesma pessoa. Era Deus ali, Jesus falando, quando ele foi interrogado ali pelos fariseus. Nós temos a Moisés, né, como nosso pai, nós temos Abraão como nosso pai, né? Nós temos a Moisés, né? E Moisés havia falado sobre Jesus, e Jesus estava ali e eles não viram, né? E Jesus disse: antes de Abraão existisse, eu sou. Então o Velho Testamento, né, aquela coluna de fogo lá que falou com Moisés na sarça ardente, dizendo, quando Moisés pediu o seu nome, quando eles perguntarem quem me enviou, o que eu falarei para eles quem me enviou? Aquela luz lá falou: eu sou o que sou, né? Era Deus ali em espírito, né? Aquele fogo. E não tinha nome, ele tinha títulos: Jeová, Estrela da Manhã, Rosa de Saron, títulos, né? Pai, Filho, Espírito Santo. Isso é títulos, né? Mas essa mesma luz, ela apareceu a Paulo no caminho a Damasco, né? E Paulo perguntou: quem é Senhor? Né? Paulo foi treinado por Gamaliel, o maior teólogo daqueles dias, né? E ele ali está Senhor com S maiúsculo, né? Uma divindade. Paulo sabia que aquilo ali era Deus. Quem é Senhor? E aquela luz falou: eu sou Jesus, a quem tu persegue. Veja que aquela mesma luz que falou com Moisés não tinha nome, né? Falou: eu sou o que sou. E Jesus falou para os fariseus: antes de Abraão existisse, eu sou. Veja o eu sou, né? E através de Paulo ali, eu sou Jesus, a mesma luz, né? E esta mesma luz, ela veio sobre um profeta, a qual nós cremos ser o 7º mensageiro, o último mensageiro para a era da igreja, né? Este é o irmão Branham, né? Essa mesma coluna de fogo que guiou o povo de Israel pelo deserto, esta mesma coluna de fogo, ela apareceu, vamos ver se eu encontro aqui uma foto, ela apareceu para comprovar, Deus deixou ser fotografado. Não sei se eu vou encontrar aqui esta foto, dá uma olhada aqui, mas vocês já devem ter visto. A foto da coluna de fogo, ali é a foto de Deus, não a foto de irmão Branham. Irmão Branham é um homem, né? Mas era Deus falando através dele, né? Ele não cursou teologia, seminários, né? E pregou a Bíblia de Apocalipse, de Gênesis a Apocalipse, né? Nos revelando.
Não ele, mas sim Deus através dele. Uma saudação a todos, no nome de Jesus Cristo. Deus os abençoe.